Luz, câmera, ação. Não, câmera. Pra quê? Chega lá. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando mais um Central da Copa. Eu sou o Deves Nascimento. Slide Beatriz. E nós vamos falar hoje aqui sobre umas coisas muito importantes. Mas antes vamos falar sobre os nossos amigos argentinos. Estamos aí na Copa. E eles estão se achando demais. Posso citar o slide? Eles estão se achando demais porque fizeram muitos gols, mas nós temos muitos computadores, vamos olhar para nossos programas e mentira deles. Todos os gols deles foram irregulares, querem ver? Vamos lá? A Argentina ainda não fez nenhum gol no Mundial. A Argentina e Nigéria, falta do Samuel. O jogo da Coreia, gol contra. Esse gol aqui está impedido. Está impedido. Veja que ele está na mesma linha, mas está impedido. Aqui, Higuaín, está impedido 2 vezes. Está impedido. Depois está impedido. O próprio jogador da Argentina pede impedimento. Momento de lucidez. Aí sim. Nesse gol aqui, Higuaín empurrou o número 4 da Coreia, mas não viu. Contra a Grécia, a bola bate na mão do Milito, mas não foi intencional, tudo bem. Só que olhando com carinho, dá para reparar que o Demichelis quase arrancou a camisa do adversário. Gol irregular. Aqui o número 7 de Bahia empurra assintosamente o jogador grego, falta, gol irregular. Contra o México, não precisa nem falar nada. O mexicano passou a bola de presente, estranho, hein? Bem esquisito. Daqui a alguns anos a gente conversa sobre esse lance. E no terceiro gol aqui, ó, falta fora do lance. Nós não temos a imagem, porque aconteceu uma falta fora do lance ali, ó. Gol irregular. Tá vendo, pessoal? O que é que vocês me dizem desses gols aí? Tudo irregular, né? Tudo irregular. Quer ver uma caverna no meio? Quer ver um vídeo que dá medo? Tem uma coisa. Passa aí. Conseguimos colocar uma câmera numa caverna repleta desses seres perigosos. Os artistas com exclusividade. Você vai ver o ritual deles durante o jogo do Copa do Mundo. Conforme o tempo foi passando, eles entraram em transe e começaram a delirar, observe. Imagens fortes. E se você olhar com atenção, vai achar algo de muito estranho nas imagens. Repare no sotaque. Argentina! Argentina? Não seria Argentina? Ou não? As autoridades sanitárias precisam tomar medidas urgentes. O vírus está se espalhando. Manchas na pele, alucinações, meu Deus! Há brasileiros contaminados. Foi aqui demora, Sim, você ouviu corretamente. Sou aqui demócrata mesmo. Moro em Budas Artes e sou argentino de coração. Nasci em Budas Artes. Brincadeira. Os próprios argentinos ficaram assustados com as mutações que encontramos na caverna. É uma coisa que não acredito porque salvaste está fora do país. Tá com saudade de casa, filha? Então toma uma passagem pra você. Ai, vá. Boa! Sempre. Então, assim, nós vamos falar agora de um assunto bem importante, pessoal. Quero a atenção de todo mundo. Isso aí. Esse é o nosso quadro Pensando Grande ao Vivo. Essa é mais uma produção de Adriana Comunicações, né? Pela rede Passeio. E nós vamos chamar, nosso assunto de hoje é sustentabilidade ambiental. Nós temos um especialista aqui no meio da plateia, vocês não sabem quem é, o nosso amigo Emerson Benício. Quero palmas para o Emerson. Quanto tempo? Então, Emerson, tudo bem? Tudo ótimo. O que você tem para falar de sustentabilidade ambiental? Rapaz, sustentabilidade, não. Desculpa, até boa noite. Bem, a sustentabilidade, no caso da área do futebol, está crescendo bastante, né? Nós estamos usando muito o meio ambiente para ajudar nessa área do futebol, para esse crescimento
estava achando tanto é que vários estados hoje em dia estão se utilizando essa área de sustentabilidade. E se alguém tiver alguma pergunta para fazer sobre sustentabilidade nessa área do futebol, nós podemos responder com uma prazer. O que é interessante é que várias pessoas acham, vários empresários acham que se trouxer sustentabilidade para dentro da sua empresa, eles acham que vão gastar mais para fazer alguma coisa legal. E pelo contrário, estão ganhando economia com isso. Então, sim, tanto é que estamos usando bastante energia que vem diretamente do sol, né, que é a energia solar. E tem um estádio de futebol, que o primeiro estádio de futebol... Vamos passar aí, nós temos imagens. Essa falando de futebol, né? Passa aí. Essa aí. Esse é o Lincoln Financial Field. Ele foi o primeiro, isso é mais sempre. O primeiro estádio, deixa de ser futebol, né? Futebol americano. É o futebol americano, mas deixa de ser futebol. Então, assim, ele foi o primeiro, ele é mais exemplo, foi o primeiro feito em base de energia sustentável. Ele foi cerca de 60 milhões para fazer isso aí. Ele tem vários painéis solares que eles se movimentam de acordo com onde o sol vai, eles se movimentam para captar mais, e tem 80 ventiladores para pegar energia eólica também. Então, assim, vocês têm noção, eles vendem energia para a população, velho. Isso gerou muita economia e, além do mais, deu lucro para eles. Ele vendeu energia em Filadélfia. Interessante, né, gente? Isso é uma economia muito grande por ano para eles, né? Tá também. Quantos milhões por ano? Tanto eles economizam com energia como vendem energia. Passando por essa imagem, aí ele por dentro. Sim, agora tem as grandes novidades das camisas feitas com garrafa PET. Que cada camisa utilizada, um material equivale a 8 garrafas PET. E tem outros esportes também que estão sendo usados, como macacões de Fórmula 1, e que a técnica está sendo muito procurada pelos times. Interessante, elas são furadinhas do lado a laser, ela não tem costura. É tudo feito à base de uma cola. E ela é 15% mais leve. E a refrigeração, né? Da refrigeração ela é 15% mais leve do que tecido. Muito bom, né? Além de toda a economia, você pega 8 garrafas. Olha, gente, olha como é original a venda delas. Feita dentro de uma garrafa, dentro da própria garrafa, eles colocam uma camisa para vender. Então, assim, ele fala: ele recycle plastic bottles, one for your shirt. 8 garrafas de plástico, uma camisa de futebol. Interessante, né? No Brasil, aqui é o Corinthians que está sendo pioneiro. Eles começaram, eles foram o primeiro do mundo a fazer. Então, sobre. Nós deixamos na Copa, né? Aqui, mas sobre a de 2014, aqui no Brasil, que a gente já sabe. Como é que está essa preparação? Tem alguma coisa, eles estão trazendo sustentabilidade para a transmissão? Todos os estados estão trabalhando nessa área, né? Sustentabilidade. Estão fazendo todos. Então, trabalhando toda essa área usando a água mesmo, é feita com a lama, né? Já volta para o cimento, para a irrigação. Queremos usar um pouco de construções? Isso. Eles usam então a lama para fazer toda a base. Para fazer toda a base, o cimento, a textura, tudo isso aí. Já estão jogando já com essa parte. Interessante, né, gente? Temos só uma imagem agora do nosso programa. São curiosidades. Vamos saber quem no futebol brasileiro mais cooperou com a sustentabilidade, que nós temos 4 nomes aqui. Vocês já nos... Calma. Quarto lugar. Vamos saber quem é o quarto lugar? É o Luan, com 1.300 árvores plantadas. Ele plantou já 1.300 árvores. Bem, Luan. Em terceiro lugar, nós temos o Breola, 1.600 árvores plantadas. Palmeiras. No segundo lugar, o Lee Edson, 2.300 árvores plantadas. Olha só, gente. E em primeiríssimo lugar, Júlio César, com 2.800 árvores plantadas. São 200 árvores que ele planta por cada pênalti que largar. E 100 árvores ele planta a cada jogo que ele não leva nenhum gol. Não é interessante isso? Legal. Muito bom, né? Ele se aliou a uma ONG. Então, assim, a cada coisa que acontece, ele pede para plantar tantas. Uma árvore. Aí ele leva o nome que plantou. A iniciativa é válida. Perfeito, né? Acho que todos deveriam cooperar com isso, independente do seu time. Nós todos devemos cooperar com a sustentabilidade. Nós que vamos aos estádios, que vamos ver o jogo e tal, com latinhas, com. Né? Todos indo para um lado só, todos atrás da sustentabilidade.
Independente de time, vamos torcer por isso. É uma coisa que gera muito. Deixa aí. É uma coisa que não gera somente coisa boa, né? Sustentabilidade. Vamos todos torcer, independente de rival ou não, por uma mesma coisa. Nas cascatinhas, reciclando isso, já o governo federal, a FIFA também se juntou aí para todos os estádios já ter esse programa de incentivo, de reciclagem com as latinhas e tal. Interessante, né, pessoal? Então é esse o nosso programa central da Copa, a produção de Adriano e Comunicações pela Rede.